Olá pessoal, como estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês uma história que vai mexer muito com os seus corações, uma história sobre amor verdadeiro, segundas chances e como às vezes o destino nos prepara surpresas que jamais imaginaríamos. A história de hoje fala sobre Gabriel, um empresário milionário que por anos guardou um segredo no coração, um sentimento que ele nunca teve coragem de confessar. E Ana Carolina, uma mulher de coração puro que dedicava sua vida a cuidar dos outros, sem imaginar que alguém a observava todos os dias com admiração. Uma história onde 7 dias podem mudar uma vida inteira, onde um diagnóstico inesperado faz com que verdades sejam reveladas, e onde um erro pode se transformar no maior presente que alguém já recebeu. Eu não vou entregar todos os detalhes agora, mas posso garantir que vocês vão se emocionar com cada momento desta história. Tem declaração de amor, tem lágrimas, tem descobertas que vão fazer vocês segurarem a respiração. E claro, tem um final que vai aquecer os seus corações. Antes de começarmos nossa história, eu queria agradecer imensamente a todos vocês que sempre estão aqui comigo, que deixam seus comentários carinhosos, que compartilham nossas histórias com pessoas queridas. Vocês são a força que me move a continuar trazendo essas histórias para vocês. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal agora e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. E me conta aí nos comentários. Enquanto escutam nossas histórias, vocês estão relaxando em casa, preparando algo gostoso para comer ou aproveitando um momento de pausa do dia. Eu sempre fico curioso para saber como vocês acompanham nossas histórias. Bom, agora que já nos conhecemos melhor, vamos começar nossa história. Uma história que aconteceu em Campos do Jordão, uma cidade cercada de montanhas e paisagens lindas, onde o frio combina perfeitamente com o calor dos sentimentos que vocês vão conhecer agora. Nossa história começa numa manhã típica de outono em Campos do Jordão, quando o frio da serra deixava o ar mais puro e as montanhas ganhavam aquele tom dourado que só essa época do ano consegue trazer. Era exatamente 6:30 da manhã, quando Ana Carolina dos Santos abriu os olhos no seu pequeno quarto nos fundos da mansão, onde trabalhava há 3 longos anos. Aos 22 anos, ela tinha se acostumado com aquela rotina que começava sempre antes do sol nascer completamente, mas nunca tinha se acostumado com a sensação de borboletas no estômago que sentia sempre que pensava no dono daquela casa. Ana Carolina se levantou devagar, passou as mãos pelos cabelos castanhos que caíam naturalmente pelos ombros e olhou pela janela do seu quarto, que dava vista para o jardim da propriedade. Lá estava ele, como sempre acontecia nas manhãs de segunda-feira, Gabriel Costa Mendes caminhando pelo jardim com um café na mão, e aquele olhar pensativo que ela já conhecia tão bem. Gabriel tinha 31 anos e era dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, mas para Ana Carolina ele era muito mais do que isso. Era o homem que sempre a cumprimentava com um sorriso genuíno todas as manhãs, que nunca a tratou como uma simples empregada, que sempre perguntava se ela estava bem quando notava que algo não estava certo. Ela observou ele por alguns minutos daquela janela, admirando como ele parecia estar sempre perdido em pensamentos profundos e como aquele jeito dele de andar devagar pelo jardim fazia o coração dela acelerar de uma forma que ela não conseguia controlar. Ana Carolina suspirou fundo, afastou-se da janela e começou a se arrumar para mais um dia de trabalho, tentando empurrar para longe aqueles sentimentos que ela sabia que não podia alimentar. Afinal, ela era apenas a empregada da casa, e ele era Gabriel Costa Mendes, um milionário que podia ter qualquer mulher que quisesse. Enquanto Ana Carolina se preparava para começar o dia, Gabriel terminava sua caminhada matinal no jardim e entrava na mansão pela porta da cozinha como sempre fazia. Ele gostava daquele momento da manhã, porque sabia que Ana Carolina ia estar lá, organizando as coisas para o café da manhã, sempre com aquele sorriso doce que iluminava todo o ambiente. "Bom dia, Ana Carolina", Gabriel disse com aquela voz suave que fazia ela se arrepiar toda vez que ouvia. "Bom dia, Sr. Gabriel", ela respondeu,
tentando manter a voz firme, mas sentindo as bochechas ficarem vermelhas como sempre acontecia. Gabriel parou por um momento e olhou para ela, notando como ela parecia ainda mais bonita naquela manhã, com aquele vestido simples que ela usava para trabalhar e com os cabelos soltos que refletiam a luz da cozinha. Ele queria dizer alguma coisa, qualquer coisa que fosse além daquele cumprimento formal, mas as palavras nunca saíam da forma como ele gostaria. Durante todos esses 3 anos, Gabriel tinha desenvolvido sentimentos por Ana Carolina que ele jamais pensou que fosse possível sentir por alguém. Não era apenas atração física, embora ela fosse realmente muito bonita, mas era algo muito mais profundo e verdadeiro. Era a forma como ela cuidava da casa com tanto carinho, como se aquele lugar fosse realmente importante para ela. Era como ela sempre deixava flores frescas na mesa da sala de jantar, mesmo sabendo que ele passava a maior parte do tempo no escritório. Era como ela preparava as refeições dele com aquele cuidado especial, sempre lembrando que ele não gostava de comida muito salgada e que preferia o café mais forte nas manhãs de segunda-feira. Gabriel observava todos esses pequenos detalhes e se apaixonava um pouco mais a cada dia, mas nunca tinha tido coragem de se declarar porque achava que ela podia interpretar mal suas intenções. Ou pior ainda, que ela podia aceitar apenas por medo de perder o emprego. Ana Carolina, por sua vez, também tinha notado todos os pequenos gestos de Gabriel ao longo desses anos. Como ele sempre agradecia quando ela preparava algo especial. Como ele sempre perguntava se ela precisava de alguma coisa quando ia ao centro da cidade. Como ele sempre se lembrava de perguntar sobre a saúde da mãe dela quando Ana Carolina mencionava que tinha falado com ela ao telefone. Eram pequenas atenções que mostravam que ele realmente se importava com ela como pessoa, não apenas como uma funcionária. Mas Ana Carolina também não tinha coragem de interpretar esses gestos como algo além de educação e gentileza, porque na cabeça dela, um homem como Gabriel jamais se interessaria por uma mulher simples como ela. Ela vinha de uma família humilde, tinha estudado apenas até o ensino médio. E embora fosse uma pessoa inteligente e carinhosa, sempre achou que estava muito longe do mundo dele. A rotina dos dois seguia sempre o mesmo padrão durante a semana. Gabriel saía para o escritório por volta das 8 da manhã, sempre elegante com seus ternos bem cortados e aquele perfume que deixava um rastro gostoso pela casa inteira. Ana Carolina ficava cuidando da mansão, limpando, organizando, preparando as refeições, sempre pensando em como fazer as coisas do jeito que ele gostava. Quando Gabriel voltava no final da tarde, geralmente por volta das 6 horas, ela sempre tinha algo especial preparado para ele. Não porque era obrigação dela, mas porque gostava de ver aquele sorriso no rosto dele quando provava algo que ela tinha feito com carinho especial. Eles conversavam um pouco sobre o dia, sempre de forma educada e respeitosa, mas Ana Carolina sempre sentia que havia muito mais coisas que eles gostariam de falar. Muito mais coisas que ficavam no ar entre eles. Os fins de semana eram os momentos mais difíceis para os dois, porque Gabriel ficava mais tempo em casa e eles acabavam se encontrando com mais frequência pelos corredores da mansão. Ana Carolina sempre ficava mais nervosa nesses dias, porque sabia que ia cruzar com ele várias vezes, e cada encontro fazia o coração dela acelerar de uma forma que ela não conseguia controlar. Gabriel também ficava mais ansioso nos fins de semana, porque queria aproveitar esses momentos para conversar mais com ela, para conhecê-la melhor, mas nunca sabia como começar uma conversa que fosse além do trabalho. Várias vezes, ele ficava parado na janela do escritório, observando ela cuidar do jardim ou estendendo roupas no varal, admirando como ela fazia tudo com tanto carinho e dedicação. Ana Carolina sempre sentia que estava sendo observada nesses momentos, e quando olhava na direção da janela, sempre encontrava o olhar dele fixo nela, o que fazia ela ficar ainda mais vermelha e confusa. A família de Gabriel também adorava Ana Carolina, e isso tornava tudo ainda mais complicado para ele. Seus pais, que moravam numa cidade vizinha, mas visitavam a mansão pelo menos uma vez por mês, sempre elogiavam o trabalho dela e diziam como ela era uma pessoa especial.
Essa menina tem um coração de ouro, Gabriel, sua mãe sempre dizia. Ela cuida desta casa como se fosse dela, com tanto amor e dedicação. Você teve muita sorte de encontrar alguém assim. Gabriel sempre concordava com a mãe, mas nunca conseguia expressar em palavras o quanto Ana Carolina realmente significava para ele, o quanto ela tinha se tornado a pessoa mais importante da vida dele, mesmo sem saber disso. Era uma terça-feira típica do mês de maio, quando tudo mudou na vida de Gabriel e Ana Carolina. O dia tinha começado como sempre, com Gabriel tomando seu café da manhã, enquanto Ana Carolina organizava a cozinha, trocando olhares discretos e palavras educadas. Gabriel parecia um pouco mais cansado que o normal, com olheiras mais marcadas e aquele jeito meio distraído que Ana Carolina tinha notado nas últimas semanas. Ela até tinha pensado em perguntar se ele estava se alimentando direito ou se estava dormindo bem, mas sempre hesitava na última hora, achando que talvez fosse muito pessoal da parte dela se intrometer na vida dele dessa forma. Gabriel tinha saído para o escritório como sempre, mas voltou mais cedo que o normal por volta das 3 da tarde, alegando que estava com uma dor de cabeça muito forte e que preferia trabalhar em casa no resto do dia. Ana Carolina notou imediatamente que algo estava diferente quando ele chegou. Gabriel estava mais pálido que o normal e suas mãos tremiam ligeiramente quando ele pegou o copo de água que ela ofereceu. "O senhor está se sentindo bem?" Ela perguntou com aquela voz cheia de preocupação que sempre usava quando se importava de verdade com alguém. Gabriel tentou sorrir para tranquilizá-la, mas mesmo aquele sorriso parecia forçado e cansado. "Estou só um pouco cansado, Ana Carolina." "Nada que um descanso não resolva", ele respondeu. Mas Ana Carolina podia ver nos olhos dele que não era apenas cansaço. Havia algo mais, algo que estava deixando ela muito preocupada, mesmo sem entender exatamente o que era. Gabriel subiu para o escritório dele no segundo andar da mansão, dizendo que ia trabalhar um pouco antes de descansar, mas Ana Carolina ficou com aquela sensação ruim no peito, como se algo não estivesse certo. Por volta das 5 horas da tarde, Ana Carolina estava na cozinha preparando um chá especial com ervas calmantes, que ela sempre fazia quando percebia que Gabriel estava estressado. Ela tinha aprendido a fazer aquele chá com a avó, que sempre dizia que certas plantas tinham o poder de acalmar tanto o corpo quanto a alma. Ana Carolina estava pensando em subir e oferecer o chá para Gabriel quando ouviu um barulho estranho vindo do andar de cima, como se algo pesado tivesse caído no chão. Ela parou o que estava fazendo e prestou atenção, achando que talvez tivesse imaginado, mas alguns segundos depois, ouviu novamente, dessa vez, seguido de um gemido baixo que fez o coração dela disparar de preocupação. Ana Carolina largou tudo o que estava fazendo e correu escada acima, chamando o nome dele com a voz cada vez mais alta e desesperada. Quando Ana Carolina abriu a porta do escritório, encontrou Gabriel caído no chão ao lado da mesa, inconsciente e com o rosto ainda mais pálido do que estava quando chegou em casa. Senhor Gabriel! Senhor Gabriel!" Ela gritou, correndo até ele e se ajoelhando no chão ao lado do corpo dele. Ana Carolina colocou a mão no peito de Gabriel e sentiu que o coração dele estava batendo, mas de forma muito fraca e irregular. Suas mãos tremiam quando ela tocou o rosto dele, tentando acordá-lo, mas Gabriel não respondia a nada que ela fazia. Ana Carolina sentiu o desespero tomar conta de todo o seu corpo, porque naquele momento ela percebeu que Gabriel não era apenas o patrão dela, ele era a pessoa mais importante da vida dela, e a possibilidade de perdê-lo fazia ela sentir uma dor no peito que nunca tinha sentido antes. Sem perder tempo, ela pegou o telefone e ligou para o médico da família, o Dr. Santos, que ela sabia que sempre atendia Gabriel quando ele precisava. O Dr. Santos chegou em menos de 20 minutos, e nesse tempo, Ana Carolina ficou ao lado de Gabriel, segurando a mão dele e sussurrando palavras de encorajamento, mesmo sabendo que ele não podia ouvir. "Fica comigo, Gabriel. Por favor, fica comigo." Ela repetia baixinho, usando o nome dele sem o senhor pela primeira vez em 3 anos, porque naquele momento as formalidades não importavam mais. O médico examinou Gabriel rapidamente
e disse que precisava levá-lo para o hospital imediatamente para fazer exames mais detalhados. Ana Carolina ajudou a carregar Gabriel até a ambulância e insistiu em ir junto, mesmo quando o médico disse que não era necessário. Eu preciso ir com ele, doutor. Por favor, deixe eu ir junto. Ela implorou com lágrimas nos olhos, e o médico acabou concordando ao ver o desespero dela. Durante todo o trajeto até o hospital, Ana Carolina ficou segurando a mão de Gabriel, orando baixinho para que ele ficasse bem. No hospital, Ana Carolina ligou imediatamente para os pais de Gabriel, que moravam em São Paulo, e eram as únicas pessoas da família que ela conhecia ao telefone. Ela tentou explicar a situação da forma mais calma possível, mas a voz dela tremia enquanto falava. Dona Helena, o senhor Gabriel desmaiou em casa e estamos no hospital agora. O médico está fazendo exames, mas eu achei que os senhores precisavam saber, Ana Carolina disse, tentando manter a compostura. Dona Helena e seu Antônio, os pais de Gabriel, ficaram desesperados com a notícia e disseram que iam pegar a estrada imediatamente para Campos do Jordão. Enquanto esperava a família chegar, Ana Carolina não saiu um minuto sequer do lado de Gabriel, que ainda estava inconsciente na sala de emergência. As enfermeiras tentaram convencê-la a ir para casa descansar, mas ela se recusou terminantemente a sair dali. Quando os pais de Gabriel chegaram ao hospital por volta das 10 horas da noite, encontraram Ana Carolina sentada numa cadeira ao lado da cama dele, ainda segurando a mão dele e sussurrando palavras de carinho. Dona Helena ficou muito emocionada ao ver aquela cena, porque podia perceber claramente que Ana Carolina não estava ali apenas como uma empregada cumprindo seu dever, mas como alguém que realmente amava Gabriel de forma profunda e verdadeira. Ana Carolina, minha filha, Dona Helena disse, abraçando ela com carinho, obrigada por cuidar do meu filho dessa forma, obrigada por estar aqui com ele. Seu Antônio também agradeceu, dizendo que eles sempre souberam que Ana Carolina era uma pessoa especial, mas que naquele momento eles podiam ver que ela era muito mais do que uma funcionária para Gabriel. O Dr. Santos veio falar com a família por volta da meia-noite e as notícias não eram nada boas. Depois de fazer todos os exames possíveis, ele tinha descoberto que Gabriel estava com uma doença muito grave no coração, algo que tinha se desenvolvido silenciosamente ao longo dos últimos meses. Infelizmente, preciso ser honesto com vocês, o médico disse com aquela voz séria que médicos usam quando têm que dar notícias ruins. Gabriel tem uma condição cardíaca muito avançada e, pelos exames que fizemos, ele tem no máximo 1 semana de vida. Não existe tratamento que possa reverter a situação. O silêncio que tomou conta daquele corredor do hospital foi ensurdecedor. Dona Helena começou a chorar desesperadamente nos braços do marido, seu Antônio ficou em choque sem conseguir falar nada, e Ana Carolina sentiu como se o mundo tivesse desabado sobre ela. Ana Carolina não conseguia aceitar aquela notícia. Como assim apenas 1 semana? Como assim não tinha tratamento? Gabriel tinha apenas 31 anos. Ele era jovem, forte, tinha toda uma vida pela frente. Doutor, tem certeza que não existe nada que possa ser feito? Ela perguntou com a voz embargada, mesmo sabendo que não tinha direito de questionar o médico, porque oficialmente ela era apenas a empregada da família. Mas o Dr. Santos olhou para ela com compreensão, porque podia ver nos olhos dela o mesmo amor desesperado que ele já tinha visto em muitas esposas e namoradas ao longo da carreira. Infelizmente não, Ana Carolina. Tudo o que podemos fazer agora é manter Gabriel confortável e sem dor durante esses últimos dias. Gabriel acordou no dia seguinte, ainda muito fraco, mas consciente. A primeira pessoa que ele viu quando abriu os olhos foi Ana Carolina, que tinha passado a noite inteira ao lado da cama dele. E a primeira coisa que ele pensou foi como ela estava ainda mais bonita, mesmo com aqueles olhos vermelhos de tanto chorar. Quando o doutor explicou para Gabriel qual era sua condição, ele recebeu a notícia com uma calma que surpreendeu a todos. Talvez porque, no fundo, ele já soubesse que algo estava muito errado com sua saúde, ou talvez porque ele estava cansado demais para lutar contra o destino.
Doutor, eu gostaria de passar esses últimos dias em casa, se for possível. Gabriel disse com aquela voz fraca, mas decidida. Não quero morrer num hospital. Quero morrer no lugar onde fui feliz. O médico explicou que seria possível, desde que ele tivesse alguém para cuidar dele 24 horas por dia e que voltasse ao hospital se sentisse qualquer tipo de dor muito forte. Foi quando Ana Carolina se pronunciou, com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. Eu vou cuidar dele, doutor. Eu vou cuidar do Gabriel em casa. E foi assim que eles voltaram para a mansão em Campos do Jordão, sabendo que tinham apenas 7 dias juntos, mas ainda sem imaginar que aqueles iam ser os dias mais importantes das vidas deles. Os primeiros dias de Gabriel em casa foram os mais difíceis que Ana Carolina já tinha vivido. Ela transformou o quarto de hóspedes do térreo numa espécie de enfermaria improvisada, porque Gabriel não conseguia mais subir as escadas sozinho. Ana Carolina trouxe todas as coisas que ele precisava, os remédios que o médico tinha receitado, uma mesinha pequena para colocar água e os comprimidos, flores frescas do jardim para deixar o ambiente mais alegre e até mesmo alguns livros da biblioteca dele, mesmo sabendo que Gabriel não tinha mais força para ler por muito tempo. Ela instalou uma poltrona confortável ao lado da cama dele para poder ficar ali durante as noites, porque não queria que ele acordasse sozinho em nenhum momento. Ana Carolina tinha decidido que se Gabriel tinha apenas uma semana de vida, ela ia fazer de tudo para que fossem os melhores dias possíveis, mesmo que o coração dela estivesse se partindo a cada minuto que passava. Gabriel, por sua vez, estava observando Ana Carolina com uma admiração que crescia a cada hora. Ele via como ela preparava as refeições especiais para ele, sempre lembrando que sua garganta estava sensível e que ele preferia comidas mais leves. Ele notava como ela arrumava os travesseiros dele várias vezes por dia para que ele ficasse mais confortável, como ela abria e fechava as cortinas, dependendo de como estava o sol, sempre se preocupando se a luz estava incomodando os olhos dele. Gabriel observava como Ana Carolina cantarolava baixinho enquanto organizava o quarto, porque ela sabia que ele gostava de música clássica e como ela sempre tinha um sorriso carinhoso para ele, mesmo quando achava que ele não estava vendo as lágrimas escorrendo pelo rosto dela, quando ela pensava que ele estava dormindo. Era impossível não se apaixonar ainda mais por uma mulher que demonstrava tanto amor através de gestos tão simples e verdadeiros. Na terça-feira, que era o terceiro dia em casa, Gabriel teve uma crise de dor no peito que durou quase 2 horas. Ana Carolina ficou desesperada, ligou para o Dr. Santos, que veio imediatamente e aplicou medicamentos mais fortes para controlar a dor. Durante toda aquela crise, Ana Carolina ficou segurando a mão de Gabriel, sussurrando palavras de carinho e tentando acalmá-lo como podia. Eu estou aqui, Gabriel. Você não está sozinho. Eu não vou sair do seu lado, ela repetia enquanto passava um pano úmido na testa dele, que estava coberta de suor frio. Gabriel olhava para ela através da dor e pensava como era injusto que ele fosse descobrir o amor da vida dele justamente quando estava prestes a perdê-la para sempre. Quando a dor finalmente passou e ele conseguiu relaxar, Gabriel segurou a mão de Ana Carolina com mais força e disse baixinho: Obrigado por cuidar de mim assim. Você não imagina o quanto isso significa para mim. Ana Carolina sentia que estava vivendo uma montanha-russa de emoções todos os dias. De manhã, quando Gabriel acordava e sorria para ela, seu coração se enchia de alegria e esperança. Durante o dia, quando eles conversavam sobre coisas simples da vida, ela quase conseguia esquecer que aqueles momentos eram contados. Mas à noite, quando Gabriel dormia e ela ficava observando a respiração dele, para ter certeza de que ele ainda estava vivo, a realidade batia com força total e ela chorava baixinho, tentando não fazer barulho para não acordá-lo. Ana Carolina tinha descoberto que amava Gabriel muito mais do que tinha imaginado, e a ideia de perdê-lo estava fazendo ela entender como a vida podia ser cruel às vezes. Ela olhava para ele dormindo e pensava em todas as conversas que eles nunca iam ter, em todos os momentos que eles nunca iam viver juntos,
em todos os sonhos que ela tinha construído em silêncio durante esses 3 anos e que agora iam morrer junto com ele. Na quinta-feira, Gabriel teve um dia melhor, com menos dor e mais energia para conversar. Ana Carolina aproveitou para perguntar sobre a família dele, sobre a infância, sobre os sonhos que ele tinha quando era criança. Gabriel contou histórias sobre como ele e o irmão mais novo costumavam brincar no sítio dos avós, sobre como ele sempre quis ter uma empresa própria desde pequeno, sobre como ele gostava de viajar, mas sempre sentia falta de casa depois de alguns dias. E você, Ana Carolina, quais eram seus sonhos quando era criança? Gabriel perguntou, porque ele queria conhecer tudo sobre ela. Queria saber cada detalhe da pessoa que estava tornando seus últimos dias tão especiais. Ana Carolina ficou um pouco envergonhada, porque seus sonhos sempre foram muito simples, comparados com os dele. Eu sempre quis ter uma família feliz, uma casa onde pudesse cuidar das pessoas que eu amo, talvez ter filhos e vê-los crescer. Ela respondeu com sinceridade, sem imaginar como aquelas palavras estavam mexendo com o coração de Gabriel. Na sexta-feira, que deveria ser o 5º dia da semana que restava para Gabriel, ele acordou com uma sensação estranha no peito. Não era dor, era como se fosse uma urgência, como se o tempo estivesse passando rápido demais e ele precisasse falar coisas importantes antes que fosse tarde. Gabriel passou a manhã observando Ana Carolina enquanto ela cuidava dele, reparando em cada movimento dela, cada sorriso, cada palavra carinhosa. Ele notou como ela sempre ajeitava os cabelos atrás da orelha quando estava concentrada, como ela mordia o lábio de baixo quando estava preocupada, como os olhos dela brilhavam quando ela ria de algo que ele falava. Gabriel percebeu que não podia morrer sem que Ana Carolina soubesse o que ela significava para ele. Não podia partir deste mundo, deixando para trás o maior arrependimento da sua vida. Por volta das 3 horas da tarde, Gabriel pediu para Ana Carolina sentar na cama ao lado dele, porque ele precisava falar algo muito importante. Ana Carolina sentiu o coração acelerar, porque ela podia ver nos olhos dele que era algo sério, e ela tinha medo de que fosse alguma coisa relacionada à dor ou à doença. Ana Carolina, Gabriel começou, pegando as 2 mãos dela entre as dele. Eu preciso te contar uma coisa que eu deveria ter falado há muito tempo. Eu sei que talvez não seja o momento certo, e eu sei que pode parecer estranho, mas eu não posso morrer sem que você saiba a verdade. Ana Carolina sentiu a respiração ficar presa na garganta, porque alguma coisa dentro dela já sabia o que Gabriel ia falar, mas ela não conseguia acreditar que fosse verdade. Gabriel respirou fundo e continuou, com a voz embargada de emoção. Eu estou apaixonado por você há 3 anos, Ana Carolina. Desde o primeiro dia que você chegou nesta casa, eu me apaixonei por você um pouco mais a cada dia que passava. Ana Carolina sentiu como se o mundo tivesse parado de girar naquele momento. As palavras de Gabriel ecoavam na cabeça dela como música, mas ao mesmo tempo, ela sentia uma dor profunda no peito, porque estava ouvindo a declaração de amor que sempre sonhou, justamente quando era tarde demais para viver esse amor. Gabriel. Ela sussurrou com os olhos cheios de lágrimas, sem conseguir formar uma frase completa. Gabriel continuou falando, porque precisava desabafar tudo aquilo que tinha guardado por tanto tempo. Eu me apaixonei pela forma como você cuida de tudo com tanto carinho, pela forma como você sorri quando acha que ninguém está vendo, pela forma como você trata todas as pessoas com gentileza e respeito. Eu me apaixonei pela sua bondade, pela sua simplicidade, pela forma como você consegue fazer esta casa parecer um lar de verdade. Eu deveria ter falado isso antes, Ana Carolina. Eu deveria ter tido coragem de me declarar quando ainda havia tempo para construirmos algo juntos. As lágrimas de Ana Carolina agora caíam livremente pelo rosto, porque ela estava sentindo alegria e tristeza ao mesmo tempo, de uma forma que nunca imaginou ser possível. Gabriel, eu também estou apaixonada por você, ela confessou entre os soluços. Eu também estou apaixonada por você há muito tempo, mas eu nunca pensei que um homem como você podia se interessar por uma mulher como eu. Eu sempre achei que você era muito importante, muito especial para se interessar pela empregada da casa.
Gabriel apertou as mãos dela com mais força e disse: Ana Carolina, você é a mulher mais especial que eu já conheci na minha vida. Você é a pessoa mais importante que já passou pela minha vida. E eu me arrependo todos os dias de não ter tido coragem de falar isso antes. Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas olhando um para o outro e tentando processar o que acabava de acontecer entre eles. Gabriel, então, tomou coragem para fazer o pedido que estava no coração dele desde que descobriu que ia morrer. Ana Carolina, eu sei que pode parecer egoísmo da minha parte, e eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas eu tenho um último desejo. Ana Carolina o olhou com atenção total, porque ela estava disposta a fazer qualquer coisa que ele pedisse. Eu queria passar uma noite com você, Ana Carolina. Eu queria ter pelo menos uma vez na vida a experiência de estar com a mulher que eu amo, de poder te beijar, de poder te abraçar, de poder sentir como é estar verdadeiramente próximo de você. Eu sei que é muito para pedir, e eu vou entender se você disser que não, mas... Gabriel não conseguiu terminar a frase, porque Ana Carolina se aproximou dele e tocou o rosto dele com as duas mãos, olhando diretamente nos olhos dele. Ana Carolina sabia que aquele era o momento mais importante da vida dela. Ela podia ver nos olhos de Gabriel todo o amor que ele sentia por ela, toda a sinceridade daquelas palavras. E ela sabia que também amava ele com uma intensidade que nunca tinha sentido por ninguém. Mesmo sabendo que aquela noite ia ser ao mesmo tempo a mais feliz e a mais triste da vida dela, Ana Carolina não tinha dúvidas sobre o que queria fazer. Gabriel, ela disse com a voz firme, mesmo com as lágrimas ainda escorrendo. Eu também quero isso. Eu também quero ter pelo menos uma noite para mostrar para você o quanto eu te amo. E então Ana Carolina se inclinou e beijou Gabriel com toda a ternura e todo o amor que ela tinha guardado durante 3 longos anos. Um beijo lento e cheio de significado, que selava o amor entre eles, mesmo sabendo que era também uma despedida. Aquela noite de sexta-feira foi a mais especial e, ao mesmo tempo, a mais dolorosa da vida de Ana Carolina e Gabriel. Eles passaram horas conversando sobre tudo o que nunca tiveram coragem de falar, sobre os sentimentos que guardaram em silêncio, sobre os momentos em que quase se declararam, mas hesitaram na última hora. Gabriel contou como ele ficava observando Ana Carolina pela janela do escritório nos fins de semana, admirando a dedicação dela com que cuidava do jardim. Ana Carolina confessou como o coração dela acelerava todas as manhãs, quando ouvia os passos dele descendo a escada, e como ela sempre preparava o café um pouco mais forte nas segundas-feiras, porque tinha percebido que ele gostava assim. Eles riram juntos, lembrando de situações em que quase se tocaram por acaso, como quando Gabriel ajudou ela a alcançar um livro na estante alta da biblioteca, ou quando Ana Carolina tropeçou na escada e ele segurou o braço dela para evitar que ela caísse. Cada lembrança compartilhada fazia o amor entre eles ficar mais forte e mais real. Durante aquelas horas preciosas, Ana Carolina e Gabriel se entregaram completamente um ao outro, não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Foi a primeira vez para Ana Carolina, que aos 22 anos nunca tinha estado com nenhum homem, porque sempre soube que quando chegasse a hora, tinha que ser com alguém que ela realmente amasse de verdade. Gabriel foi extremamente carinhoso e cuidadoso com ela, porque sabia o quanto aquele momento era especial e único para os dois. Eles se amaram com toda a intensidade de quem sabe que aquilo podia ser a única oportunidade que iam ter na vida, mas também com toda a ternura de quem sente um amor verdadeiro e profundo. Ana Carolina se entregou completamente para Gabriel, e ele correspondeu com todo o amor que tinha guardado durante anos, fazendo daquelas horas algo que nenhum dos dois jamais ia esquecer, mesmo que o destino os separasse para sempre. Quando amanheceu no sábado, Ana Carolina acordou nos braços de Gabriel sentindo uma mistura de felicidade absoluta e tristeza profunda. Ela observou o rosto dele, enquanto ele ainda dormia, tentando gravar na memória cada detalhe, cada linha de expressão, porque sabia que podia ser uma das últimas vezes que ia vê-lo em paz dessa forma. Gabriel acordou alguns minutos depois e a primeira coisa que fez foi sorrir para ela.
um sorriso cheio de amor e gratidão. Obrigado por essa noite, Ana Carolina. Obrigado por me dar o presente mais precioso que eu podia receber, ele disse, beijando a testa dela com carinho. Ana Carolina tentou sorrir de volta, mas as lágrimas começaram a escorrer novamente, porque a realidade de que eles tinham apenas mais 1 ou 2 dias juntos voltou com força total. Gabriel enxugou as lágrimas dela com o polegar e disse: "Não chora, meu amor. Vamos aproveitar cada minuto que ainda temos." Os dias seguintes foram ainda mais intensos do que Ana Carolina esperava. Gabriel parecia ter ganhado uma energia nova depois daquela noite, como se o amor entre eles tivesse dado força para ele lutar um pouco mais contra a doença. Eles passaram o sábado e o domingo conversando sobre tudo, fazendo planos que sabiam que nunca iam realizar, sonhando juntos, mesmo sabendo que era apenas fantasia. Gabriel falou sobre os lugares que gostaria de viajar com Ana Carolina, sobre a casa que eles iam construir juntos, se tivessem tempo, sobre os filhos que eles podiam ter tido se a vida fosse diferente. Ana Carolina ouvia tudo com o coração partido, porque cada sonho que Gabriel compartilhava com ela era também uma lembrança dolorosa de tudo que eles iam perder. Mas mesmo assim, ela alimentava esses sonhos junto com ele, porque sabia que aquelas fantasias eram tudo o que eles iam ter. Na segunda-feira, que deveria ser o último dia da semana que o médico tinha dado para Gabriel, algo inesperado aconteceu com Ana Carolina. Ela acordou sentindo um enjoo muito forte, diferente de qualquer coisa que já tinha sentido antes. No início, ela pensou que era apenas o estresse e a tristeza que estavam mexendo com o estômago dela, porque ela quase não tinha conseguido comer direito nos últimos dias. Mas quando o enjoo continuou pela manhã toda, e ela percebeu que também estava com um atraso no ciclo menstrual, Ana Carolina sentiu o coração acelerar de uma forma completamente diferente. Ela tentou não pensar nessa possibilidade, porque parecia impossível demais, mas conforme o dia foi passando, a suspeita foi crescendo na cabeça dela. Ana Carolina decidiu não falar nada para Gabriel naquele momento, porque não queria dar esperanças falsas ou preocupá-lo desnecessariamente, especialmente quando eles achavam que aquele podia ser o último dia deles juntos. Gabriel, por sua vez, passou aquela segunda-feira observando Ana Carolina com ainda mais atenção, porque ele tinha notado que ela estava diferente. Não era apenas tristeza, era algo mais, como se ela estivesse escondendo alguma coisa importante. Durante o almoço, Gabriel percebeu que Ana Carolina mal tocou na comida e que ela saiu correndo para o banheiro 2 vezes com cara de enjoo. "Ana Carolina, você está se sentindo bem?" Ele perguntou com preocupação, porque a última coisa que ele queria era que ela ficasse doente por causa do estresse de cuidar dele. Ana Carolina tentou disfarçar, dizendo que estava apenas um pouco cansada, mas Gabriel conhecia ela bem demais para acreditar naquela desculpa. Ele insistiu para que ela fosse ao médico, mas Ana Carolina se recusou, dizendo que não ia deixar ele sozinho nem por 1 minuto nos últimos dias que eles tinham juntos. Na terça-feira, o enjoo de Ana Carolina estava ainda pior, e ela mal conseguia ficar de pé por muito tempo sem sentir tontura. Gabriel estava ficando cada vez mais preocupado, porque podia ver que ela estava fazendo força para disfarçar que não estava bem. Foi quando Ana Carolina tomou coragem e decidiu fazer um teste de gravidez, porque a suspeita na cabeça dela estava crescendo demais para ser ignorada. Ela pediu para a vizinha, Dona Marta, comprar o teste na farmácia da cidade, inventando uma desculpa qualquer para não ter que sair de casa e deixar Gabriel sozinho. Quando Dona Marta trouxe o teste, Ana Carolina esperou Gabriel adormecer depois do almoço para poder fazer o exame. Ela tremia tanto de nervosismo que mal conseguia segurar o teste direito, porque sabia que aquele resultado ia mudar completamente a situação deles, de uma forma ou de outra. Quando Ana Carolina viu o resultado positivo no teste, ela sentiu como se tivesse levado um choque elétrico no corpo inteiro. Ela estava grávida, grávida do homem que amava, mas que estava morrendo. Ana Carolina se sentou no chão do banheiro e chorou como nunca tinha chorado na vida, porque não sabia se aquilo era a maior bênção
ou a maior tragédia que podia acontecer naquele momento. Por um lado, ela estava carregando um pedacinho de Gabriel dentro dela, algo que ia fazer ele continuar vivo de alguma forma, mesmo depois que partisse. Por outro lado, ela ia ter que criar aquele bebê sozinha, e ia ter que explicar para a criança que o pai morreu antes mesmo de saber que ela existia. Ana Carolina ficou mais de 1 hora no banheiro, tentando decidir se devia contar para Gabriel ou não, porque ela não sabia se aquela notícia ia deixar ele feliz ou ainda mais triste. Quando Ana Carolina finalmente saiu do banheiro, Gabriel estava acordado e a esperando com uma expressão preocupada no rosto. Ana Carolina, o que está acontecendo? Você está escondendo alguma coisa de mim, eu posso sentir, ele disse, pegando as mãos dela e olhando diretamente nos olhos dela. Ana Carolina tentou inventar uma desculpa, mas quando olhou para Gabriel e viu todo aquele amor nos olhos dele, ela soube que não podia mentir para ele, especialmente não sobre algo tão importante. Gabriel, ela começou com a voz tremendo, eu preciso te contar uma coisa, mas eu não sei como você vai reagir. Gabriel segurou as mãos dela com mais força e disse, pode falar qualquer coisa, meu amor. Nada que você disser vai mudar o que eu sinto por você. Ana Carolina respirou fundo e disse as palavras que iam mudar a vida dos dois para sempre. Gabriel, eu estou grávida. Nós vamos ter um bebê. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Gabriel olhou para Ana Carolina com uma expressão que ela não conseguia decifrar, e por um momento ela teve medo de que ele ficasse bravo ou triste com a notícia. Mas então Gabriel começou a chorar, lágrimas de alegria e tristeza ao mesmo tempo, e puxou Ana Carolina para um abraço tão apertado que ela quase não conseguia respirar. Um bebê, ele repetia baixinho, como se não conseguisse acreditar. Nós vamos ter um bebê, Ana Carolina. Eu vou ser pai. A alegria na voz dele era misturada com uma tristeza profunda, porque Gabriel sabia que não ia estar presente para ver aquele bebê crescer. Não ia poder ensinar a criança a andar, não ia poder contar histórias na hora de dormir, não ia poder ser o pai que sempre sonhou em ser. Eu queria tanto poder estar aqui para cuidar de vocês dois, Gabriel disse entre as lágrimas. Eu queria tanto poder ver nosso filho crescer, poder ensinar tudo para ele, poder ser uma família de verdade com você. Ana Carolina também estava chorando, mas agora eram lágrimas de alegria misturadas com tristeza. Gabriel, mesmo que você não possa estar aqui fisicamente, você sempre vai estar presente na vida do nosso filho. Eu vou contar para ele todos os dias como o pai dele era uma pessoa maravilhosa, como ele era gentil e carinhoso, como ele me amava e como teria amado nosso bebê se tivesse tido a chance. Gabriel beijou Ana Carolina com toda a ternura do mundo e disse, obrigado por me dar esse presente, Ana Carolina. Obrigado por me dar a chance de deixar uma parte de mim neste mundo, mesmo depois que eu partir. Esse bebê vai ser a prova do nosso amor e vai ser a razão para você continuar feliz mesmo quando eu não estiver mais aqui. Eles passaram o resto daquele dia fazendo planos para o bebê, escolhendo nomes, imaginando como seria, e pela primeira vez, desde que descobriram sobre a doença de Gabriel, Ana Carolina sentiu que tinha uma razão para continuar vivendo depois que ele partisse. Na quarta-feira, que já deveria ter sido um dia depois da morte de Gabriel, segundo o primeiro diagnóstico, algo completamente inesperado aconteceu. Gabriel acordou sentindo-se melhor do que tinha se sentido em semanas, com mais energia e menos dor no peito. Ana Carolina notou imediatamente a diferença, porque a cor do rosto dele estava mais normal e ele conseguiu se sentar na cama sem ajuda pela primeira vez desde que voltaram do hospital. Como você está se sentindo hoje, meu amor? Ana Carolina perguntou, usando pela primeira vez aquele termo carinhoso que ela sempre quis falar, mas nunca teve coragem. Gabriel sorriu e respondeu, estou me sentindo estranho, Ana Carolina. Estou me sentindo melhor. Não sei explicar direito, mas é como se algo tivesse mudado dentro de mim. Ana Carolina ficou esperançosa por alguns minutos, mas logo depois se sentiu culpada por alimentar esperanças que podiam ser falsas, porque ela não queria sofrer ainda mais quando a realidade batesse novamente. Durante o café da manhã,
Gabriel conseguiu comer uma quantidade normal de comida pela primeira vez em mais de uma semana. E ele até pediu para Ana Carolina prepará-lo um café mais forte, como ele gostava nos dias normais. Ana Carolina ficou observando ele comer com uma mistura de alegria e medo, porque parte dela queria acreditar que Gabriel estava realmente melhorando, mas outra parte tinha medo de que fosse apenas um último momento de energia antes do fim. Gabriel percebeu a expressão confusa no rosto dela e disse: Ana Carolina, eu sei que pode parecer estranho, mas eu estou me sentindo diferente hoje. Talvez seja porque agora eu tenho uma razão ainda maior para lutar, agora que sei que vou ser pai. Ana Carolina sorriu com lágrimas nos olhos, porque mesmo que fosse apenas uma ilusão, ela queria aproveitar cada segundo daquele dia especial. Por volta das 10 horas da manhã, a campainha da mansão tocou, e Ana Carolina foi atender achando que podia ser Dona Helena, que tinha dito que ia passar para ver como Gabriel estava. Mas quando ela abriu a porta, encontrou um homem de cabelos grisalhos, vestindo jaleco branco, que se apresentou como Dr. Ricardo Fernandes, um cardiologista especialista que vinha de São Paulo. Bom dia, eu sou o Dr. Ricardo. Sou o colega do Dr. Santos, e ele me pediu para vir dar uma segunda opinião sobre o caso do Sr. Gabriel Costa Mendes. Posso entrar? Ele disse com aquela voz calma e profissional que médicos experientes têm. Ana Carolina ficou confusa, porque ninguém tinha falado nada sobre um segundo médico, mas ela deixou ele entrar e foi chamar Gabriel, que também ficou surpreso com aquela visita inesperada. O Dr. Ricardo explicou que tinha recebido uma ligação do Dr. Santos na noite anterior, pedindo para ele analisar os exames de Gabriel, porque havia algumas inconsistências nos resultados que estavam deixando ele preocupado. Senhor Gabriel, eu analisei todos os seus exames que foram feitos no hospital e preciso dizer que há algumas coisas que não fazem sentido com o diagnóstico que foi dado, o médico disse, tirando uma pasta com papéis de dentro da maleta. Gostaria de fazer alguns exames adicionais hoje mesmo, se o senhor permitir, porque tenho uma suspeita de que pode ter havido um erro na interpretação dos primeiros resultados. Gabriel e Ana Carolina se olharam com uma mistura de esperança e medo, porque não sabiam se deviam alimentar expectativas ou se preparar para uma decepção ainda maior. O Dr. Ricardo trouxe um equipamento portátil de eletrocardiograma e alguns outros aparelhos que Ana Carolina não sabia nem o nome, mas que pareciam muito mais modernos do que os que tinham sido usados no Hospital de Campos do Jordão. Durante mais de 2 horas, o médico fez diversos exames em Gabriel, tirando novos eletrocardiogramas, medindo a pressão arterial em várias posições diferentes, ouvindo o coração com equipamentos que pareciam muito mais sensíveis do que os estetoscópios normais. Ana Carolina ficou ao lado deles durante todo o tempo, segurando a mão de Gabriel e tentando interpretar as expressões no rosto do médico, que permaneceu neutro durante todos os procedimentos. Gabriel também estava ansioso, mas tentava manter a calma, porque não queria criar expectativas que podiam ser frustradas. Quando o Dr. Ricardo terminou todos os exames, ele pediu para sentar com Gabriel e Ana Carolina na sala para conversar sobre os resultados. Senhor Gabriel, Dona Ana Carolina, eu tenho uma notícia muito importante para dar para vocês. Ele começou, e Ana Carolina sentiu o coração acelerar tanto que ela teve medo de desmaiar. Depois de fazer todos esses exames adicionais e de analisar novamente os resultados dos exames anteriores, eu posso afirmar com absoluta certeza que houve um erro grave no primeiro diagnóstico. O silêncio na sala era tão profundo que Ana Carolina podia ouvir o próprio coração batendo. Gabriel apertou a mão dela e perguntou com a voz trêmula: Que tipo de erro, doutor? O médico respirou fundo e disse as palavras que iam mudar completamente o rumo da história. Senhor Gabriel, o senhor não está morrendo. O senhor tem uma arritmia cardíaca que pode ser tratada e controlada perfeitamente com medicamentos. Ana Carolina sentiu como se tivesse levado um choque elétrico no corpo inteiro. As palavras do médico ecoavam na cabeça dela como se fosse música celestial, mas ela não conseguia processar completamente o que estava ouvindo. Gabriel também ficou em choque,
olhando para o médico como se ele tivesse falado em uma língua estrangeira. Doutor, o senhor tem certeza? Gabriel perguntou porque parecia impossível demais para ser verdade. O doutor Ricardo abriu a pasta com os exames e começou a explicar detalhadamente. O primeiro médico interpretou erroneamente algumas alterações no eletrocardiograma e, infelizmente, chegou a uma conclusão completamente equivocada. O senhor tem uma condição chamada fibrilação atrial intermitente, que causa esses sintomas de fraqueza, dor no peito e desmaios, mas que é perfeitamente tratável. Com os medicamentos corretos e alguns cuidados com a alimentação e exercícios, o senhor pode ter uma vida completamente normal. Ana Carolina começou a chorar compulsivamente, mas agora eram lágrimas de alegria pura, uma felicidade tão intensa que ela nunca tinha sentido antes na vida. Gabriel também estava chorando, repetindo: "Eu não vou morrer? Eu não vou morrer, Ana Carolina. Eu vou poder estar presente quando nosso bebê nascer." O doutor Ricardo sorriu e disse: "Não apenas o senhor vai estar presente quando o bebê nascer, como também vai poder vê-lo crescer, vai poder ensinar ele a andar, vai poder contar histórias na hora de dormir, vai poder ser o pai que sempre sonhou em ser." Gabriel se levantou da cadeira, puxou Ana Carolina para um abraço tão forte que quase tirou o ar dela, e os dois ficaram abraçados por vários minutos, chorando de alegria e alívio, sem conseguir acreditar que aquele pesadelo tinha finalmente acabado. O doutor Ricardo explicou que Gabriel precisava começar um tratamento imediatamente com medicamentos específicos para controlar a arritmia, e que dentro de algumas semanas ele ia estar completamente recuperado. "O senhor vai precisar tomar remédios todos os dias pelo resto da vida. Vai precisar fazer exames de controle a cada 6 meses. E vai precisar evitar estresse excessivo e exercícios muito intensos", o médico explicou. "Mas fora isso, o senhor pode ter uma vida absolutamente normal. Pode trabalhar, pode viajar, pode ter mais filhos se quiser, pode fazer tudo o que sempre fez." Ana Carolina mal conseguia prestar atenção nas orientações médicas, porque sua cabeça estava voando de felicidade. Gabriel ia viver. Eles iam poder ficar juntos. O bebê ia ter um pai presente. Todos os sonhos que eles tinham feito e que pareciam impossíveis agora podiam se tornar realidade. Quando o doutor Ricardo foi embora, depois de deixar as receitas dos medicamentos e marcar o primeiro retorno para a semana seguinte, Gabriel e Ana Carolina ficaram sozinhos na sala, ainda tentando processar tudo o que tinha acontecido. "Ana Carolina", Gabriel disse, segurando o rosto dela entre as duas mãos, "nós vamos poder ser uma família de verdade. Eu vou poder casar com você. Vou poder cuidar de você e do nosso bebê. Vou poder te dar tudo o que você merece." Ana Carolina sorriu, através das lágrimas, e respondeu: "Gabriel, eu não preciso de nada além de você. Ter você vivo e ao meu lado já é mais do que eu jamais sonhei." Gabriel a beijou com toda a paixão e gratidão que estava sentindo. Um beijo que selava não apenas o amor entre eles, mas também a promessa de um futuro juntos que agora era possível. Naquela mesma tarde, Gabriel ligou para os pais para contar a notícia incrível. Dona Helena e seu Antônio ficaram tão emocionados que decidiram pegar a estrada imediatamente para Campos do Jordão para comemorar pessoalmente. "Meu filho", Dona Helena disse chorando no telefone, "é um milagre. É a prova de que Deus ainda faz milagres neste mundo." Gabriel também contou para os pais sobre a gravidez de Ana Carolina, e a alegria dos futuros avós foi ainda maior. Seu Antônio disse: "Gabriel, você não imagina como estamos felizes. Ana Carolina sempre foi como uma filha para nós, e agora ela vai ser nossa nora de verdade e a mãe do nosso neto." Foi o dia mais feliz que aquela família já tinha vivido, um dia que eles jamais iam esquecer pelo resto das vidas. À noite, Gabriel e Ana Carolina ficaram abraçados na cama, conversando sobre o futuro que agora era possível. Gabriel falou sobre como queria se casar com ela o quanto antes, sobre como queria dar para ela uma cerimônia linda e especial, sobre como queria que o bebê nascesse com o nome dele. Ana Carolina falou sobre como queria que eles fossem uma família feliz, sobre como queria ensinar o filho a ser uma pessoa boa como o pai,
Eles fizeram planos para reformar um dos quartos da mansão para ser o quarto do bebê. Falaram sobre nomes que gostavam, sobre como iam educar a criança. Pela primeira vez em mais de uma semana, eles conseguiram dormir tranquilos, sabendo que iam acordar no dia seguinte ainda juntos e que iam ter muitos e muitos dias pela frente para construir a felicidade que sempre sonharam. Os dias que se seguiram à descoberta do erro médico foram como um renascimento para Gabriel e Ana Carolina. Gabriel começou a tomar os medicamentos prescritos pelo Dr. Ricardo, e a melhora foi impressionante desde o primeiro dia. A cor voltou ao rosto dele, a energia retornou gradualmente, e em menos de uma semana ele já conseguia caminhar pela mansão sem sentir cansaço excessivo. Ana Carolina observava cada pequeno progresso com o coração transbordando de alegria, porque cada sinal de melhora era a confirmação de que eles realmente iam ter o futuro juntos que tanto sonharam. Gabriel também estava observando Ana Carolina com olhos completamente diferentes, porque agora ele podia olhar para ela não apenas como a mulher que amava, mas como a futura esposa e a mãe do filho dele. Cada gesto carinhoso dela, cada sorriso, cada palavra doce ganhava um significado ainda mais especial, porque agora eles sabiam que iam ter tempo infinito para viver aquele amor. Dona Helena e seu Antônio chegaram na mansão na quinta-feira à noite, e o reencontro foi emocionante demais para ser descrito em palavras. Quando Dona Helena viu Gabriel na porta, de pé e sorrindo, ela correu para abraçá-lo e chorou tanto que molhou a camisa dele inteira. Meu filho querido, ela repetia sem parar. Eu pensei que tinha perdido você para sempre. É um milagre. É realmente um milagre. Seu Antônio também estava emocionado, abraçando Gabriel com força e repetindo que nunca mais ia reclamar de nada na vida, porque ter o filho vivo era tudo o que importava. Mas a surpresa maior veio quando Dona Helena se virou para Ana Carolina e a abraçou como se fosse realmente uma filha. Ana Carolina, minha querida filha, Dona Helena disse com lágrimas nos olhos, obrigada por cuidar do meu filho com tanto amor. Obrigada por estar ao lado dele nos momentos mais difíceis. E parabéns pelo bebê que está chegando. Eu não podia estar mais feliz. A reação dos pais de Gabriel quando souberam oficialmente sobre a gravidez de Ana Carolina foi ainda mais emocionante do que Gabriel esperava. Seu Antônio disse que sempre soube que Ana Carolina era a mulher certa para o filho dele, porque em 3 anos convivendo com ela, tinha percebido que ela era uma pessoa de caráter irrepreensível, trabalhadora, carinhosa e dedicada. Gabriel, você teve muita sorte de encontrar uma mulher como Ana Carolina, seu Antônio disse com sinceridade. E nós tivemos muita sorte de ganhá-la como nora e como mãe do nosso neto. Dona Helena já estava fazendo planos para o casamento, para o chá de bebê, para a decoração do quarto da criança, falando como se Ana Carolina sempre tivesse sido parte da família. Ana Carolina se sentia acolhida de uma forma que nunca tinha experimentado antes, porque seus próprios pais tinham morrido quando ela era ainda adolescente, e ela sempre se sentiu sozinha no mundo até conhecer Gabriel. Gabriel fez questão de conversar seriamente com Ana Carolina sobre os planos para o futuro, porque ele queria ter certeza de que ela estava realmente feliz com todas as mudanças que iam acontecer. Ana Carolina, eu sei que nossa situação é um pouco diferente do normal, Gabriel disse enquanto eles caminhavam pelo jardim da mansão numa manhã ensolarada de sábado. Nós nos declaramos pensando que eu ia morrer. Você descobriu que estava grávida no meio de toda essa confusão, e agora de repente tudo mudou. Eu quero ter certeza de que você realmente quer casar comigo e formar uma família, não apenas porque se sente obrigada pelas circunstâncias. Ana Carolina parou de caminhar, virou-se para ele e segurou as 2 mãos dele entre as dela. Gabriel, eu te amo desde o primeiro dia que pisei nesta casa, há 3 anos. Eu sonhei com este momento milhares de vezes e nunca me senti obrigada a nada. Eu quero me casar com você porque você é o amor da minha vida e quero ter nosso filho porque ele vai ser fruto deste amor verdadeiro que existe entre nós. No domingo, Gabriel surpreendeu Ana Carolina com um pedido de casamento oficial,
mesmo sabendo que eles já tinham se declarado e já tinham decidido ficar juntos. Gabriel tinha saído de manhã cedo com a desculpa de que precisava resolver algumas coisas na empresa. Mas, na verdade, tinha ido até a joalheria mais famosa de Campos do Jordão para comprar um anel de noivado especial. Ele escolheu um anel com um diamante simples, mas elegante, porque sabia que Ana Carolina não gostava de coisas muito extravagantes, preferindo sempre a simplicidade e a delicadeza. Quando Gabriel voltou para casa, pediu para Ana Carolina se arrumar um pouco mais bonita, porque ele queria levar ela para jantar num restaurante especial. Ana Carolina estranhou, porque Gabriel ainda estava se recuperando e eles tinham combinado de evitar sair de casa nos primeiros dias, mas ela concordou porque podia ver nos olhos dele que era algo importante. Gabriel levou Ana Carolina para o restaurante mais romântico de Campos do Jordão, um lugar pequeno e aconchegante que ficava numa casa antiga no centro da cidade, com vista para as montanhas e decoração rústica que combinava perfeitamente com o clima da serra. Durante o jantar, Gabriel estava claramente nervoso, mexendo nas mãos e falando mais do que o normal sobre assuntos aleatórios. Ana Carolina percebeu que ele estava escondendo alguma coisa, mas decidiu não perguntar, porque queria deixar ele fazer a surpresa que estava planejando. Quando chegou à sobremesa, Gabriel se levantou da cadeira, ficou de joelhos no chão ao lado da mesa e tirou uma pequena caixinha de veludo do bolso. Ana Carolina dos Santos, ele disse com a voz embargada de emoção. Você quer se casar comigo? Ana Carolina tampou a boca com as duas mãos, começou a chorar de alegria e respondeu, Sim, Gabriel, claro que eu quero me casar com você. O restaurante inteiro aplaudiu quando Gabriel colocou o anel no dedo dela, e Ana Carolina nunca se sentiu tão feliz e especial na vida. As semanas que se seguiram foram uma correria gostosa de preparativos para o casamento, que Gabriel fez questão de organizar o quanto antes, porque ele queria que Ana Carolina se casasse com ele ainda no primeiro trimestre da gravidez, para que ela pudesse aproveitar a cerimônia sem desconfortos. Dona Helena assumiu a organização de quase tudo, porque ela disse que sempre sonhou em organizar o casamento do filho, e porque queria que Ana Carolina tivesse o casamento dos sonhos sem precisar se preocupar com os detalhes. Eles decidiram fazer uma cerimônia simples, mas elegante na própria mansão, no jardim que Ana Carolina sempre cuidou com tanto carinho, porque aquele lugar tinha um significado especial para os dois. Gabriel contratou os melhores fornecedores da região para cuidar das flores, da comida, da música, porque queria que tudo fosse perfeito para Ana Carolina. Ana Carolina escolheu um vestido simples, mas lindo, numa cor creme que realçava a beleza natural dela e que tinha um corte que disfarçava discretamente a barriguinha que já estava começando a aparecer. O casamento aconteceu numa tarde de sábado do final de junho, quando o outono em Campos do Jordão estava no seu auge, com as árvores ganhando tons dourados e o clima perfeito para uma cerimônia ao ar livre. Ana Carolina acordou naquele dia sentindo uma felicidade tão intensa que ela quase não conseguia acreditar que tudo aquilo estava realmente acontecendo. Dona Helena ajudou ela a se arrumar, penteando os cabelos dela de forma simples, mas elegante, ajudando com a maquiagem suave que realçava a beleza natural dela, e repetindo o tempo todo como ela estava linda e como Gabriel era um homem de sorte. Gabriel, por sua vez, estava nervoso como qualquer noivo no dia do casamento, mas era um nervosismo bom, de expectativa e felicidade. Ele se arrumou com o terno mais bonito que tinha e ficou esperando Ana Carolina no altar improvisado que tinham montado embaixo da árvore maior do jardim, onde eles sempre se encontravam durante os 3 anos em que trabalharam juntos. Quando Ana Carolina apareceu na porta da mansão, caminhando devagar pelo jardim em direção ao altar, Gabriel sentiu que o coração ia sair pela boca de tanta emoção. Ela estava absolutamente deslumbrante, com aquele sorriso radiante que iluminava o rosto inteiro, e Gabriel pensou que jamais tinha visto uma mulher tão bonita na vida. Ana Carolina também estava emocionada ao ver Gabriel ali, esperando por ela, elegante e saudável, com aquele sorriso apaixonado que fazia ela se derreter toda vez que via.
O padre que eles escolheram para celebrar a cerimônia era um homem mais velho e experiente, que conseguiu conduzir o casamento de forma emocionante e significativa. Quando chegou a hora dos votos, Gabriel e Ana Carolina decidiram falar com as próprias palavras, porque queriam que aquele momento fosse completamente verdadeiro e pessoal. Gabriel foi o primeiro a falar, e suas palavras fizeram todos os presentes se emocionarem. Ana Carolina, quando você chegou na minha vida há 3 anos, eu não sabia que estava recebendo o maior presente que Deus podia me dar. Você transformou esta casa num lar, transformou minha vida numa vida com sentido, e agora está me dando a oportunidade de ser pai e marido da mulher mais incrível do mundo. Eu prometo te amar todos os dias da minha vida, te proteger, te cuidar, te respeitar e ser o melhor homem que eu posso ser para você e para nosso filho. Eu prometo que vou fazer de tudo para te fazer feliz, porque sua felicidade é a coisa mais importante do mundo para mim. Ana Carolina estava chorando tanto que mal conseguia falar, mas quando chegou sua vez, ela conseguiu dizer as palavras mais bonitas que Gabriel já tinha ouvido. Gabriel, você foi meu primeiro amor, meu único amor, e vai ser meu último amor. Durante 3 anos eu sonhei com este momento, e agora que ele está acontecendo, eu mal consigo acreditar que é real. Eu prometo te amar para sempre, cuidar de você, apoiar seus sonhos e criar nosso filho com todo o amor que existe no meu coração. Eu prometo ser a melhor esposa que eu posso ser e fazer desta nossa casa um lugar cheio de amor e felicidade. Quando o padre declarou Gabriel e Ana Carolina marido e mulher, e quando Gabriel beijou Ana Carolina como sua esposa oficial, a emoção tomou conta de todos os presentes. Dona Helena e seu Antônio estavam chorando de alegria, os poucos amigos próximos que eles convidaram aplaudiam emocionados, e Gabriel e Ana Carolina se beijaram como se fosse o primeiro beijo da vida deles. A festa que se seguiu foi simples, mas perfeita, com música gostosa, comida deliciosa e muita alegria. Gabriel e Ana Carolina dançaram a valsa dos noivos embaixo das luzes que tinham pendurado nas árvores do jardim. E Ana Carolina pensou que jamais tinha se sentido tão completa e feliz. Gabriel sussurrou no ouvido dela durante a dança. Obrigado por me dar a chance de viver este momento, meu amor. Obrigado por aceitar ser minha esposa e a mãe do meu filho. Os meses que se seguiram ao casamento foram os mais felizes da vida de Gabriel e Ana Carolina. Gabriel se recuperou completamente da arritmia cardíaca. Voltou a trabalhar normalmente na empresa, mas sempre fazendo questão de chegar em casa mais cedo para acompanhar a evolução da gravidez de Ana Carolina. Eles transformaram um dos quartos da mansão no quarto do bebê, pintando as paredes de amarelo claro, porque decidiram que queriam descobrir o sexo da criança apenas na hora do nascimento. Gabriel fazia questão de acompanhar Ana Carolina em todas as consultas médicas. Ficava emocionado a cada ultrassom quando via o bebê mexendo na barriga dela, e conversava todas as noites com a barriga dela, contando histórias e cantando canções de ninar. Ana Carolina nunca se sentiu tão amada e cuidada na vida, porque Gabriel era o marido mais atencioso e carinhoso que ela podia imaginar. No final de dezembro, quando Ana Carolina estava com 8 meses de gravidez, Gabriel organizou uma festa de chá de bebê que foi emocionante demais. Dona Helena veio de São Paulo e ficou uma semana inteira ajudando com os preparativos, porque ela queria que a neta ou neto tivesse um chá de bebê especial. Gabriel convidou todos os amigos próximos, os funcionários da empresa que tinham se tornado amigos da família e até Dona Marta, a vizinha que tinha ajudado Ana Carolina a comprar o teste de gravidez naquele dia inesquecível. O chá de bebê foi feito no jardim da mansão, decorado com balões amarelos e brancos, e teve bolo, doces, brincadeiras e muitos presentes para o bebê. Ana Carolina estava radiante, com aquela barriga grande que Gabriel não parava de beijar e acariciar, e ela se sentia a mulher mais sortuda do mundo por ter um marido tão dedicado e uma família que a amava tanto. No dia 15 de janeiro, numa manhã ensolarada e tranquila, Ana Carolina começou a sentir as primeiras contrações.
Gabriel estava no escritório da mansão, trabalhando em alguns projetos da empresa, quando Ana Carolina apareceu na porta com as mãos na barriga e um sorriso nervoso no rosto. Gabriel, acho que chegou a hora, ela disse, e Gabriel saltou da cadeira tão rápido que quase derrubou tudo o que estava em cima da mesa. Eles pegaram a mala que já estava pronta há semanas. Gabriel ligou para o médico e para Dona Helena avisando que estavam indo para o hospital e saíram de casa numa mistura de nervosismo e felicidade. Durante todo o trajeto até o hospital, Gabriel segurava a mão de Ana Carolina e repetia: "Está tudo bem, meu amor. Logo vamos conhecer nosso bebê. Eu te amo muito e estou muito orgulhoso de você." O trabalho de parto de Ana Carolina durou 6 horas e Gabriel ficou ao lado dela durante todo o tempo, segurando a mão dela, enxugando o suor da testa dela, sussurrando palavras de encorajamento e amor. Quando finalmente chegou o momento do nascimento, Gabriel estava tão nervoso que as mãos dele tremiam, mas ele não saiu de perto de Ana Carolina nem por um segundo. Às 4h15 da tarde, nasceu a pequena Viviane Costa Mendes, uma menina linda com os olhos escuros do pai e os cabelos castanhos da mãe. Quando o médico colocou a bebê nos braços de Ana Carolina, ela começou a chorar de alegria pura, e Gabriel também chorou ao ver sua filha pela primeira vez. "Ela é perfeita, Ana Carolina", Gabriel disse beijando a testa da esposa. "Ela é a bebê mais linda do mundo." Ana Carolina olhou para Gabriel com lágrimas de felicidade e disse: "Ela é nossa, Gabriel. Nossa filha, nossa família está completa." Dona Helena e seu Antônio chegaram ao hospital 2 horas depois que Viviane nasceu, e a emoção dos avós foi indescritível. Dona Helena chorou ao pegar a neta no colo pela primeira vez, dizendo que Viviane era igualzinha ao Gabriel quando ele era bebê. Seu Antônio ficou emocionado ao ver o filho segurando a própria filha, porque podia perceber no rosto de Gabriel uma felicidade que ele nunca tinha visto antes. "Gabriel, você é um homem abençoado", seu Antônio disse com a voz embargada. "Você tem uma esposa maravilhosa, uma filha perfeita e uma família que te ama muito. Cuidem bem desta felicidade, porque vocês merecem tudo isso e muito mais." Ana Carolina estava cansada, mas radiante, observando Gabriel segurar Viviane com tanto cuidado e tanto amor, e pensando em como a vida tinha sido generosa com eles depois de tanto susto e tanto medo. Quando voltaram para casa com Viviane, a mansão em Campos do Jordão se transformou definitivamente num lar cheio de amor e alegria. Gabriel se revelou um pai completamente apaixonado pela filha, acordando de madrugada para ajudar Ana Carolina com as mamadas, trocando fraldas com o maior carinho do mundo, cantando canções de ninar com aquela voz suave que fazia Viviane adormecer rapidamente. Ana Carolina observava Gabriel com a filha e se apaixonava ainda mais por ele a cada dia, porque podia ver que ele era exatamente o pai que sempre sonhou que fosse, carinhoso, presente, dedicado. Viviane era um bebê tranquilo e feliz, que sorria para todo mundo e que tinha trazido uma alegria nova para toda a família. Gabriel costumava dizer que Viviane era o milagre dentro do milagre, porque ela não existiria se ele realmente tivesse morrido como o primeiro médico tinha dito. E assim chegamos ao final desta história que nos ensinou que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, que os milagres ainda acontecem quando menos esperamos e que às vezes é preciso passar pela escuridão para poder apreciar completamente a luz. Gabriel e Ana Carolina viveram juntos muitos anos felizes depois do nascimento de Viviane, construindo uma família baseada no amor, no respeito e na gratidão por terem recebido uma segunda chance quando tudo parecia perdido. Eles nunca esqueceram daqueles dias difíceis em que pensaram que iam se separar para sempre, e por isso nunca deixaram de valorizar cada momento que tinham juntos, cada conversa, cada gesto carinhoso, cada dia comum que para eles era sempre especial. Viviane cresceu numa casa cheia de amor, cercada pelo carinho dos pais e dos avós, que sempre fizeram questão de contar para ela a história de como ela foi gerada num momento de amor verdadeiro e puro. Gabriel se tornou não apenas um marido exemplar, mas também um pai presente e dedicado,
que nunca perdeu uma apresentação escolar, uma festa de aniversário ou qualquer momento importante na vida da filha. Ana Carolina se realizou completamente como esposa e mãe, transformando aquela mansão em Campos do Jordão num verdadeiro lar, onde todos se sentiam acolhidos e amados. Dona Helena e seu Antônio se tornaram os avós mais corujões do mundo, visitando a família pelo menos uma vez por mês e enchendo Viviane de presentes e carinhos sempre que apareciam. 2 anos depois do nascimento de Viviane, Gabriel e Ana Carolina decidiram que queriam dar um irmãozinho para ela. E foi assim que nasceu o pequeno Miguel, um menino alegre e esperto que completou definitivamente a felicidade da família. Gabriel brincava dizendo que agora tinha uma princesa e um príncipe, e que sua vida estava completa de todas as formas possíveis. Ana Carolina via Gabriel brincando com as 2 crianças no jardim da mansão, o mesmo jardim onde eles trocaram seus primeiros olhares apaixonados, e pensava em como o destino tinha sido generoso com eles, permitindo que vivessem tudo aquilo que quase perderam para sempre. As crianças cresceram sabendo que eram muito amadas, e Gabriel sempre fazia questão de dizer para elas como a mamãe era uma mulher especial, que tinha cuidado do papai quando ele estava doente e que tinha sido a pessoa mais importante para a recuperação dele. Gabriel nunca mais teve problemas com a arritmia cardíaca, porque seguiu à risca todas as orientações médicas, tomando os remédios todos os dias, fazendo exercícios moderados, evitando estresse desnecessário e, principalmente, mantendo uma vida equilibrada e feliz ao lado da família que tanto amava. Ele expandiu a empresa ao longo dos anos, tornando-se um dos empresários mais respeitados da região, mas nunca permitiu que o trabalho interferisse na vida familiar. Gabriel tinha aprendido que a vida é frágil e preciosa demais para ser desperdiçada com coisas que não realmente importam, e que a família é o bem mais valioso que qualquer pessoa pode ter. Ana Carolina continuou cuidando da casa e das crianças com a mesma dedicação e carinho que sempre teve, mas Gabriel fez questão de contratar uma empregada para ajudar ela, porque queria que Ana Carolina tivesse tempo para se dedicar também aos próprios sonhos e interesses. Quando Viviane completou 5 anos e Miguel 3 anos, Gabriel e Ana Carolina decidiram renovar os votos matrimoniais, numa cerimônia ainda mais emocionante do que o primeiro casamento. Eles quiseram fazer essa renovação no mesmo jardim onde se casaram, para celebrar 5 anos de um casamento feliz e para agradecer por todas as bênçãos que tinham recebido. As crianças participaram da cerimônia como pajem e dama de honra, e Dona Helena organizou uma festa linda que reuniu todos os amigos e familiares que acompanharam a jornada deles desde o início. Durante a renovação dos votos, Gabriel disse: Ana Carolina, há 5 anos eu pensei que ia te perder para sempre, e hoje eu renovo minha promessa de te amar todos os dias da minha vida, agradecendo a Deus por ter me dado não apenas você, mas também nossos filhos maravilhosos, e esta família que é a coisa mais importante do mundo para mim. A história de Gabriel e Ana Carolina se espalhou pela cidade de Campos do Jordão, tornando-se uma lenda local sobre o poder do amor verdadeiro e sobre como os milagres podem acontecer quando menos esperamos. Muitas pessoas que passavam por dificuldades em seus relacionamentos ou que enfrentavam problemas de saúde vinham conversar com eles, buscando inspiração e esperança. Gabriel e Ana Carolina sempre recebiam essas pessoas com carinho, compartilhando sua experiência e mostrando que vale a pena lutar pelo amor e nunca desistir da vida, mesmo quando tudo parece perdido. Eles se tornaram um exemplo de que o amor verdadeiro pode superar qualquer adversidade e que quando 2 pessoas se amam de verdade, elas podem enfrentar juntas qualquer desafio que a vida apresentar. Os anos passaram e Gabriel e Ana Carolina envelheceram juntos, vendo os filhos crescerem, se formarem, se casarem e darem netos para eles. Viviane se tornou médica, inspirada pela história do pai e pela vontade de ajudar outras pessoas a terem segundas chances como ele teve. Miguel seguiu os passos do pai no mundo dos negócios, mas sempre mantendo os valores familiares em primeiro lugar. Gabriel e Ana Carolina se tornaram avós corujões como Dona Helena,
e seu Antônio tinham sido, enchendo os netos de amor e contando para eles a história de como o vovô quase morreu, mas foi salvo pelo amor da vovó. Mesmo depois de décadas juntos, Gabriel ainda olhava para Ana Carolina como se fosse a primeira vez, e Ana Carolina ainda sentia borboletas no estômago quando Gabriel sorria para ela. Esta história nos ensina que o amor verdadeiro é uma força poderosa demais para ser destruída pelas circunstâncias, por mais difíceis que elas sejam. Gabriel e Ana Carolina nos mostraram que quando duas pessoas se amam de verdade, elas são capazes de enfrentar qualquer tempestade juntas, e que muitas vezes os momentos mais difíceis da vida são justamente aqueles que nos fazem descobrir o quanto somos fortes e o quanto o amor pode nos transformar. Eles nos ensinaram que vale a pena acreditar nos milagres, porque eles ainda acontecem todos os dias, às vezes disfarçados de segundas opiniões médicas, às vezes disfarçados de pessoas especiais que aparecem em nossas vidas quando mais precisamos. A história de Gabriel e Ana Carolina também nos lembra que devemos valorizar cada dia que temos ao lado das pessoas que amamos, porque a vida é frágil e preciosa, e nunca sabemos o que o amanhã pode nos reservar. Eles aprenderam a viver cada momento com intensidade e gratidão, transformando dias comuns em memórias especiais e mostrando que a felicidade não está nas grandes conquistas, mas sim nos pequenos gestos de amor que trocamos todos os dias com aqueles que são importantes para nós. Gabriel e Ana Carolina provaram que o amor verdadeiro não conhece diferenças sociais, que o coração não entende de classes ou posições e que quando duas pessoas se encontram e se reconhecem como almas gêmeas, nada no mundo pode separá-las definitivamente. E assim, pessoal, chegamos ao final de mais uma história que mexeu com nossos corações e nos fez acreditar mais uma vez no poder transformador do amor verdadeiro. Gabriel e Ana Carolina nos mostraram que vale a pena lutar pelos nossos sonhos, que vale a pena acreditar no amor e que vale a pena ter fé mesmo quando tudo parece perdido. Espero que essa história tenha tocado vocês da mesma forma que tocou a mim, e que ela possa servir de inspiração para todos que estão passando por momentos difíceis em suas vidas. Se você gostou desta história, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Deixe também um comentário contando o que você achou dessa história, qual foi a parte que mais te emocionou, e compartilhe com seus amigos e familiares, porque histórias como essa merecem ser espalhadas para o maior número de pessoas possível. E me contem nos comentários, vocês acreditam em segundas chances? Vocês acreditam que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo? Eu sempre fico curioso para saber a opinião de vocês sobre essas histórias que compartilhamos aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que encham seus corações de amor e esperança, e que vocês sempre tenham fé de que dias melhores estão por vir. Até a próxima história, pessoal, e lembrem-se sempre, o amor verdadeiro nunca morre, ele apenas se transforma e se fortalece com o tempo. Um grande abraço a todos.